Olá, bem-vindos a mais um programa Venha a Nós o Teu Reino. É para mim um privilégio estar a entrar na vossa casa e hoje assim um bocadinho mais bonito que o normal, não é? Já ouvi pai a dizer que a barba tinha que ser um bocadinho mais bem feita, não é, Davi? O Davi é que hoje esqueceu e trouxe assim um casaco, para a próxima trazes gravata. É dizer aqui à próxima trazes gravata. Gravata? Obrigado. Não é com dizer com o estúdio. Eu estou contente porque, sabem, hoje é um dia muito importante. Não porque se comemora alguma coisa. Eu estava-me a lembrar de uma coisa. Sabem, há uns dias atrás ouvi falar no Dia da Mulher e ouvi o pessoal todo aí... Dia 8. Dia 8. E eu não vou contrariar ninguém, vou dar só a minha opinião e eu espero que todas as pessoas gostam de dar a sua opinião e eu hoje vou dar a minha opinião. Eu acho engraçado como as mulheres, a maioria das mulheres necessita, e isto não estou a falar contra as mulheres, necessita de se autoafirmar, porque tem um problema, grande parte das... as mulheres vão-me matar, mas eu já vos explico porque é que eu estou a falar isto. Porque não têm maridos que as consigam elogiar ou amar de maneira a que elas, para elas, todos os dias, sejam dias de mulheres. E eu creio que Jesus fez isto muito bem. Quando Ele amou de tal maneira Maria Madalena e a outra Maria, e as mulheres, e Ele fala, as mulheres que andavam com Ele elogiou de uma forma tremenda as mulheres. E eu creio que se hoje estamos aqui, houve uma mulher, um dia, que se deixou usar pelo Espírito Santo e teve à luz um menino chamado Jesus. E já que estamos em maré de elogiar mulheres, mais que elogiar num dia, eu gostava, e não me entendam mal, mas eu gostava de elogiar hoje essa mulher que um dia deu à luz um menino chamado Jesus. Elogiá-la não como alguém a que eu tenha que venerar, não alguém que eu tenha que adorar, mas alguém que foi muito importante e é muito importante na história bíblica. E eu espero que entendam isto. Ela não é intermediária, ela é a mulher que deu à luz Jesus. E é uma mulher importante. É uma mulher muito importante. Virtuosa. Não é? Então, acho que todas as mulheres têm importância. Todas, é lógico. Umas mais que outras. Não, umas mais com esta. Agora, Maria teve uma importância tremenda. Não é? Por algum motivo Deus escolheu Maria. E digo-te, até propriamente Maria Ismael perguntou, mas porquê é que tem que ser eu? Não é? Maria, mas porquê é que tem que ser eu? Porquê é que não pode ser outra? Porque Deus achou graça naquela mulher. Achou pureza naquela mulher. E sabes, digo-te uma coisa, não é por estar a denegrir os homens um bocado, mas realmente as mulheres têm um feeling, dizemos assim, um sexto sentido. Às vezes as pessoas dizem um sexto sentido, mas tem um sexto sentido para a parte espiritual também. A mulher consegue ter uma percepção espiritual muito mais aguçada, muito mais, talvez não seja o termo aguçada, talvez mais fina, para chegar e perceber aquilo que se está a passar. Enquanto os homens às vezes têm uma dificuldade em perceber as coisas espirituais, em aceitar aquilo que Deus dá. Lá estamos a falar na parte profética outra vez. Porque isto até tem a ver também com a própria questão de emotividade, não é? De alguma maneira a mulher é mais emotiva. Por isso é que diz sempre que ela, quando começa a falar, nunca mais se cala. Estatisticamente está comprovado que para dizer uma determinada coisa a mulher precisa de X 1000 palavras, o homem precisa de 100. Bem, o Davi vai levar uma sova, sai daqui dos estúdios, vai levar uma sova de certeza absoluta. Não, mas é isto para dizer o seguinte, Ismael. Há por vezes certas opiniões de historiadores e de pensadores que dizem que Jesus Cristo era um machista, não é? E há bem pouco tempo nós ouvimos alguém com alguma importância na nossa comunicação a falar que de alguma maneira Jesus era um bocado machista e que não se importava com as mulheres. O mais engraçado, tu frisaste aí assim muito bem, Jesus foi o homem em todo o tempo
Se nós pudermos, se nós lhes pudermos rotular, que eu não faço esse rótulo em Jesus, mas se todos nós que nos dizemos que somos religiosos, se nós olharmos para Jesus Cristo, é o homem mestre ligado a uma confissão, que ele não tinha confissão denominacional, ok? Mas isso é outra conversa. Mas é o homem que é o homem que mais valor deu às mulheres. Olha, eu gostava só de ler aqui um versículo que era o versículo que eu tinha para começar a ler e realmente tem a ver com aquilo que estamos a falar. Isaías 40:11 diz assim: como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Eu não sei se vocês estão a perceber aquilo que Isaías está a falar, mas no último parágrafo ele está a dizer: ele as guiará mansamente. Quase toda a Bíblia tem como é dizer, uma forma de trato especial para as mulheres, ou para o sexo feminino neste caso, porque realmente Jesus teve esse cuidado de dizer, e as mulheres estavam com ele, e as mulheres eram com ele, e as mulheres, e está sempre, havia uns determinadas pessoas, mas as mulheres estavam sempre a ser elogiadas, como estava a dizer o Davi. Eu ouvi uma expressão de que Jesus era... as mulheres para Jesus não tinham o seu local, estavam completamente desprezadas. Na Bíblia Sagrada, Jesus cita mesmo as cooperadoras. Se não fossem estas mulheres a poderem sustentar o meu ministério, e isto significa alguma coisa, significa a importância. Agora, nós homens, e quando falo homens agora falo com o H grande, homens, mulheres, temos um conceito, muitas vezes, o nosso conceito é, primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu, depois a minha mulher. Primeiro eu e depois os meus filhos. Primeiro eu e depois todos os outros. E a vida é assim, por algum motivo, Jesus Cristo diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. E se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, percebemos que a mulher tem verdadeiramente uma importância tremenda. Por algum motivo, Deus, quando criou o homem, olhou para o homem e viu que ele estava só. E diz assim, não convém que este homem viva só. Precisa de uma companhia. Eu digo, Davi, é assim, porque por algum motivo, alguns círculos cristãos tiveram uma atitude, ainda que errónea, ainda que não da forma correta, ou da forma bíblica. Talvez para nós, para mim, eu posso, e eu espero que as pessoas entendam isto, é assim, eu posso ter uma ideia de uma coisa, mas se ela não está na Bíblia, eu não posso ter a firme convicção de que ela é ou não é. E se na Bíblia diz que eu não devo adorar imagens de escultura, não devo adorar ninguém no céu ou na terra, eu não posso adorar ninguém. Agora, que ao darmos valor a uma determinada mulher, como se dá em alguns círculos cristãos, foi uma forma também de perceber que havia qualquer coisa na Bíblia. Eu estou a tentar aqui dar assim uma coisinha. E sabem porque é que eu estou a falar isto? Por uma razão muito simples. Nós, como dizia o Davi, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque às vezes nós desdenhamos as pessoas porque elas adoram imagens, ou porque elas adoram ídolos, ou porque elas adoram Maria. E esquecemos-nos que Jesus morreu por todas elas também. Ainda que eles estão enganados na forma de cultuar a Deus, estão enganados na forma de perceber a religião ou de estar na religião, porque realmente não devemos professar uma religião, mas devemos amar a Jesus sobre todas as coisas. Se nós nos colocarmos fizermos aqui uma situação prática, eu se for a uma cidade que não conheço, eu tenho que perguntar se eu quero ir, por exemplo, eu quero ir para o tribunal
de Lisboa, o Tribunal Civil de Lisboa, não interessa, lá para a Praça, para a Graça, por exemplo. Bom, eu tenho que perguntar, porque senão eu vou-me perder no caminho. Sim. Não é? E às vezes no caminho também me enganam pela estrada, pelo sítio aonde me conduziram. Muitas das vezes as pessoas têm certas e determinadas posturas, não é que elas tenham essas posturas porque querem ou porque, mas é acima de tudo porque ainda não perceberam o caminho a tomar. Sim. Então... E nós temos como responsabilidade mostrar isso mesmo. Mostrar o caminho. Mas mostrar o caminho não é atacando as posições da parte errada. Até porque no caminho, nós apercebemos-nos que nós também tínhamos aspectos errados. Até porque ao longo do caminho existem sinais de trânsito que vão depois dizendo: aqui é proibido estacionar, aqui não se pode, é para cargas e descargas. Ora, qual é o caminho que nós depois devemos de dar a cada um do ser humano, a cada pessoa? É a Bíblia Sagrada, ponto. Não devemos criar conjunturas nossas, mas devemos demonstrar aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E nada mais. Olha, David, e a Bíblia como ela é. Desculpa lá que eu vou-te a pedir uma coisa. Eu a ler, mas o Senhor tem estado a colocar este salmo na minha mente para lermos. Eu sei que há alguém do outro lado que necessita neste momento ouvir aquilo que vamos a falar. Eu gostava que pudéssemos abrir. Vamos ler o eu acho que é pequenino. O Salmo 115. Vamos tentar ler só aqui a primeira parte. E eu sei que isto, há alguém do outro lado que neste momento está-nos a dizer: mas porquê é que eu estou errado? Porquê é que eu não devo adorar imagens de escultura? Eu não sei porque é que Deus nos está a levar para isto hoje. O tema era totalmente diferente, estávamos a pensar noutra coisa. Mas eu sinto no meu coração que há pessoas que nos estão a ver, que são cristãos, vão à igreja, mas têm adorado a Deus de uma forma errada, têm adorado talvez imagens de escultura, têm adorado Maria. E eu gostava que eles entendessem, não porque eu estou a falar ou porque o David está a falar, mas por aquilo que a Bíblia diz. E eu gostava que eles também, essas pessoas que nos estão a ver neste momento, se nos estão a ver, que possam abrir a sua Bíblia no Salmo 115, não é? Salmo 115. Não porque a nossa é uma Bíblia evangélica ou se é uma Bíblia católica, a Bíblia é igual e o Salmo 115 existe nas duas Bíblias, não é? Acho eu, pelo que eu sei. Sim. Então, vamos abrir o Salmo 115 e o Davi vai ler esta parte aqui que vai... depois vamos aqui ao versículo 3 para outras coisas, mas talvez aqui a partir do Salmo 115, o versículo 4, não é? Versículo 4, ok. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Nós podíamos fazer aqui muitas explicações do que aquilo que lemos, mas eu, quando estava a pensar em explicar aqui alguma coisa, o Senhor falou comigo: deixa estar. Eu creio que não merece explicação aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito é suficiente para tocar nas pessoas que estão do outro lado a ver-nos.
Eu só diria muito simplesmente, se nós estamos com dificuldades em tornar o país de Portugal um país próspero, um país abençoado, tem muito a ver com este versículo, quando ele diz, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aumenta o Senhor cada vez mais a vós e vossos filhos. Quem, David? Quem não adora imagens? Quem não utiliza as imagens? Quem não confia em imagens? Esses serão abençoados, serão prosperados. O segredo para a prosperidade, o segredo para a bênção de uma nação é adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor de Portugal. Aqui dizia Israel e eu, Senhor de Portugal. Colocamos muitas vezes outro tipo de ídolos da nossa vida. E um dos grandes ídolos que nós colocamos muitas vezes na nossa vida tem a ver com a chamada religião. A religiosidade é um ídolo que tem minado, tem contaminado e tem sido uma pandemia que não leva a um verdadeiro, não leva um verdadeiro encontro com Deus, com o Criador, mas leva a um encontro com a criatura. E aquilo que nós estamos aqui a falar é um encontro com Deus, Jesus Cristo, e não um encontro com a criatura, que é a religião. Ok? E é importante que nós, e cada um de nós, quem tem responsabilidades, entenda uma vez por todas isto. Nós não estamos a construir um império feito na religião, mas queremos construir um exército para adorar a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo como base os princípios básicos do cristianismo, tendo como base Jesus. Ele é a base da nossa vida, a base do nosso ser. E tudo, sabe, é uma frase que me está a ribombar na minha mente, é Deus odeia a religião. E se Deus odeia a religião, tudo o que é religião tem que estar abolido da nossa vida. Eu até lançava esta pergunta, se calhar eu vou meter numa grandalhada, mas pronto, é uma forma também de eu se calhar aprender, e de aprender com outros. Mas eu faço uma pergunta a todos, digam-me qual era a religião de Jesus. Se me conseguirem mostrar na Bíblia... Qual era a denominação? Quando falo em religião tem a ver com denominação religiosa. Digam-me, alguns vão me dizer assim, não, Jesus era, como era judeu, estava... Eu pergunto, digam-me qual era a denominação religiosa de Jesus Cristo. É só esta pergunta que eu quero. Digam-me, mostrem-me através da Bíblia, mostrem-me através de factos históricos, mostrem-me, que é para eu perceber. Porque aquilo que eu analiso na história de Jesus Cristo é que Jesus não tinha religião. E quando falo religião, denominação religiosa. E nós homens, infelizmente, lá está, é a mesma história que às vezes em relação à questão da mulher. David, nós homens deturpamos as coisas. Isto tem muito a ver também com aquilo que nós falamos às vezes, falamos muitas vezes, e tem a ver contigo, tu és adorador, és levita, e ele não gosta deste nome, mas ele tem que levar com ele, continua a levar. Nós muitas vezes, e eu ouço muitas vezes isto, e eu sei que tu estás de acordo comigo, ouvimos muitas vezes, temos que pôr a música para mexer, para curtir, música para abanar o capacete, e depois a seguir temos que pôr música suave. E onde é que isso está escrito na Bíblia que tem que ser assim? Porque é que não pomos a música suave primeiro e depois a música a ribombar? Porque é que pomos música e há dias que não vamos a deixar de pôr música? E eu creio cada vez mais que o culto a Deus, o culto ao Espírito Santo, o culto que nós fazemos, que é um sacrifício de louvor a Deus, não tem nada a ver com louvor, não tem nada a ver com palavra, e tem a ver com aquilo que o Espírito Santo nos disser para nós fazermos. Essa é que deve ser a lógica. Ismael, diz. Eu sei que vou entrar nessa área, é a tua área. Nós nos programas passados
de alguma maneira, Deus nos tem ajudado. Mas nos programas passados, Deus deu-nos uma graça tremenda. E há uma coisa que, se eu já tinha convicção, ok? Já tinha convicção da parte de Deus, mais convicto fiquei. Deus não se limita, Deus não se quer limitar àquilo que o homem pensa ou quer fazer. Deus pretende corações abertos e que se deixem utilizar nas suas mãos. É para ali que queres ir, é para ali que eu quero ir, é para ali que Deus quer que tu trabalhes, é naquela base, é naquele momento que eu quero que tu faças. E aquilo que eu vejo na vida dos apóstolos, que tantas vezes nós falamos na questão dos apóstolos, que é assim, que é assado, eu vejo realmente Paulo a dizer que o nosso culto tenha reverência, que tenha... Eu estava-me a lembrar daquele versículo. Eu estava-me a lembrar daquele versículo agora que diz: se alguém tenha salmos, cante salmos. Se alguém tenha... Ora bem. Ele está a falar de uma riqueza tremenda em que todas as pessoas participaram. Correto. Na reunião e não houve uma pessoa que se evidenciou por uma determinada coisa. E repara uma coisa, Ismael, nós temos que nos lembrar, quando Paulo fala esta referência, em que contexto é que Paulo estava a falar isto? Porque às vezes nós colocamos, por exemplo, esta questão da ação do Espírito, e muitas vezes há pessoas que têm receio da ação do Espírito de Deus. Têm receio de se manifestarem, têm receio de que o Espírito Santo se manifeste, têm receio que aquela linha que estão habituados a levar em termos de culto saia daquela situação, e tudo isto são receios, tudo isto são medos, e tudo isto, deixa-me dizer-te o seguinte, são religiosidades. Ok? Porque a Bíblia diz: a palavra de Deus a cada dia, a palavra de Deus a cada dia se faz nova, a cada manhã se faz nova. Então, quando nós nos juntamos 1, 2, 3, 4, 5, 50 tem que haver sempre novidade. Há uma coisa nova. O Espírito de Deus não é uma coisa aborrecida. O Espírito Santo não é aborrecido. Estamos quase a terminar o programa e eu só gostava de deixar isto. Não podemos dizer que temos que fazer assim ou temos que fazer acolá. O culto tem que ter esta linha ou aquela linha. Cada vez mais nós temos que perceber que o culto a Deus é um culto racional para o Espírito Santo. Porque nós pomos um culto racional, então o culto tem que ter louvor, tem que ter tem que ter oferta, Ismael, no meio. E diz lá, sejais renovados em termos do vosso entendimento. O que é isto? Nós, para sermos renovados no nosso entendimento, é fazermos sempre a mesma coisa? Não. Então, se calhar há alguma coisa que nós temos que alterar. Repara uma coisa, Ismael, e se calhar vai ficar já para o próximo programa. Vai, de certeza absoluta. Nós, o ser humano, as pessoas necessitam urgentemente. Mas é urgente. Eu, quando estou a dizer isto, eu estou a dizer com convicção que Deus me tem colocado no meu coração. Precisam de urgentemente, não de religião, mas de vidas cheias do poder de Deus, Amém. De vidas consagradas, de vidas que fluam o Espírito de Deus de uma maneira sobrenatural, para que quando eles chegam ao pé das pessoas, quando eles entram em algum lado que se está a cultuar a Deus, que se está a louvar, que se está a adorar, que se está a falar de Deus, que se está a compartilhar, que estamos a compartilhar entre 3, 4, as pessoas olham e digam assim: há diferença, eu quero conhecer isto, eu quero saber o que é que eles têm, porque eu quero esse Deus para mim. Amém. Ok? Davi, desculpa lá, terminamos já o programa, voltamos no próximo programa e voltamos com a continuação deste tema, porque houve partes aqui que não ficaram bem explicadas a nível de ídolos, de religião, e gostávamos no próximo programa espalhar-nos um bocadinho mais, não espalhar-nos no bom termo. Então um abraço a todos, até ao próximo programa. Tchau, tchau. Os olhos do Senhor têm percorrido esse lugar buscando uma geração de pessoas que são inflamadas por Ele. Os olhos do Senhor estão buscando aqui essa noite uma geração de pessoas que querem dizer ao Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu quero ir muito além, eu quero fazer muito mais do que a geração passada fez. Sabe por quê, querido? Estamos presenciando a geração da volta do Senhor Jesus. Quantos creem que o Senhor Jesus irá voltar nessa geração? Sabe de uma coisa? Temos então que clamar o coração dele para nós. Temos que dizer: Senhor, se essa é a geração que o Senhor está voltando, se essa é a geração
que nós vamos presenciar e encontrar contigo nos ares. Então, é a geração das pessoas que vão se santificar, que vão se separar, que vão dar tudo o que tem para Ele, com o propósito de ser e fazer tudo o que Ele tem para nós. Estenda a tua mão bem alto. Vamos começar a profetizar. Sabe por quê? O Senhor está buscando uma geração de inflamados por Ele, inflamados que possam levar esse avivamento pelas nações da terra. Deus não deseja missionários somente pelas nações, Ele deseja profetas que ardem, que queimam, que são chama, porque aonde eles pisam, a glória de Deus vai pisar. Aonde esses profetas tocam, ali a santidade chega. E você faz parte dessa tua herança, a parte de uma geração de profetas que irão sacudir o Brasil e as nações. Você faz parte dessa geração. Estenda a tua mão e comece a profetizar. Sabe por quê? O diabo tem tentado roubar essa geração. O diabo tem tentado distrair essa geração. Mas esta noite nós queremos proclamar uma abundante chuva. Essa noite nós queremos proclamar avivamento sobre a tua vida. Você vai sair deste lugar ardendo de paixão por Ele. Você vai sair deste lugar queimando de paixão por Ele. Levanta a tua mão bem alto. A glória de Deus virá sobre a tua vida. E o coração de